Fala aí, galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma retrospectiva da Liga ao Estado, encerrando aí os trabalhos em 2019, iniciando 2020, se Deus quiser, com muito trabalho, com muita coisa pra gente conversar. Tô aqui com meu companheiro aqui, Eduardo Lindoso e Gustavo Arruda, pra gente fazer aquela retro básica sobre o Sampaio Corrêa, que viveu aquela temporada assim de altos e baixos, né? A meu ver até mais baixos do que altos, mas terminou realmente muito bem com o acesso. E a gente nem lembrava, né? Porque a gente foi fazendo a retrospectiva, né, Eduardo? O time começou com o Flávio Araújo. Com boas perspectivas, pois inclusive, é, né? Flávio Araújo. Mas é aquela história, começar aqui, tu nem me pediu a palavra, mas já começou, eu vou começar aqui. Assim, aquela perspectiva que... Eu digo assim, que eu nem lembrava que mais. Inclusive aqui antes de começar o programa até comentei contigo, que o Brigatti também vai passar pelo mesmo problema. Porque o Flávio Araújo chegou com bastante moral, com o histórico que ele tinha no clube, mas aí fez um campeonato maranhense ruim. Aí já começa o questionamento, ele não chegou a nem terminar o estadual. Aí a situação do Brigatti, por que eu comparei? Porque o Brigatti recentemente deu uma entrevista que quando tiver ali chegando o Campeonato Brasileiro, pelo menos 10 atletas vão chegar. Ou seja, aquilo que a gente quase mais critica, time, que o Gustavo fala muito. O Gustavo sempre fala aqui que tem dois times, vai ser mais uma vez dois times, e corre o risco de o Brigatti... o Sampaio já está numa seca de estadual, a gente pode chamar de seca nos últimos anos. Dois anos chega nem na final, pô. Nem na final. Então, assim, aí o Flávio Araújo, quando ele não foi para a final do primeiro turno, já começou, já estava ali perdendo o clima no clube. Se o Brigatti, por uma eventualidade, não vá também nem para a final desse primeiro turno, vai ter muita gente já reclamando. Ou seja, é uma aposta que a diretoria faz de começar com o elenco para depois buscar jogadores. Mas talvez ela não banque. Não, mas aí tem que bancar. E esse ano aconteceu isso, né? Infelizmente, mais uma vez. E aí depois o Flávio Araújo entra o Julinho Camargo, né? Pois é, o Flávio foi meio que uma tentativa do Sampaio de tentar resgatar o astral da torcida, porque o Sampaio vinha de um rebaixamento, efeito ioiô, Série B para ser de novo. Bem lembrado. Então era uma chance de resgatar, porque você olha assim, o Flávio Araújo, técnico campeão brasileiro da Série D, vice da Série C, o técnico que comandou essa retomada nacional do Sampaio Corrêa, né? Então foi uma tentativa assim meio de jogar para a torcida. Só que aí a gente sabe, né, que o Sampaio no estadual vai com um elenco mais modesto, teve suas dificuldades. Com o Julinho também, apesar dos reforços que chegaram, começou. Não conseguiu. O Exatamente. Cai no Imperatriz, né? Com o Sampaio cai nas semifinais, né? O Imperatriz derruba o Sampaio. Né? Na verdade não, o Julinho, né? O Julinho isso já era o Julinho. E o Sampaio foi uma mistura no começo. O Flávio caiu com a mistura de campanha mais ou menos no estadual e campanha péssima na Copa do Nordeste. O Julinho até ganhou um fôlego com a Copa do Brasil, fez um bom jogo. Isso que o Julinho chegou até a Série C. Foram dois jogos que o Sampaio teve uma obediência tática interessante contra o Palmeiras, então foi isso que ajudou a manter um pouquinho o Julinho, mas aí demoraram até passar cá que não era o Julinho, não dava para ser com ele. E no final do ano, o Sampaio, que começou uma temporada bem sob desconfiança, conseguiu terminar, como tu falaste, com um acesso, o que meio que apagou um pouco esses erros do início do ano. Só que eles estão se repetindo novamente. E por que vocês acham que houve essa correção de rota assim? Foi a diretoria, foi mais a comissão técnica, os dois? O que vocês acham? Uma mistura das duas coisas, eu acredito, mas o principal foi o Brigatti mesmo, porque o Brigatti devolveu ao Sampaio um estilo mais aguerrido, o estilo daquele time da seleção nacional mesmo, que era com o Flávio Araújo. Ele recebeu melhores jogadores também, né, gente? Também. E teve também por isso que eu falei do misto, teve as contratações também. Foi importante chegar Rodrigo Andrade. Foi assim. Rodrigo Andrade, agora o Rony, que renovou agora com o time, né? Foi a maior contratação que o Sampaio fez recentemente. Também jogou muita bola nessa reta final. Mas sabe o que passa também do técnico? Por exemplo, vamos olhar para a zaga do Sampaio Corrêa, Odaí e Paulo Sérgio. O Odaí teve a via de ser dispensado e o Paulo Sérgio, depois de tantas lesões, ninguém mais acreditava no Paulo Sérgio. Ele voltou, ele teve uma lesão no primeiro momento e depois conseguiu. Eu acho que o Brigatti ele conseguiu rearrumar, independentemente da chegada desses reforços que a gente falou, Rodrigo Andrade, o próprio Rony. Ele mostrou a competência. Ele mostrou competência para... Por exemplo, o Paulo Sérgio, ele estava no elenco, mas ele não via sendo usado. O Odaí também. O Odaí também, e até pelo aquele período de recuperação de uma lesão muito grave, mas voltou e mais uma vez participou daí de um momento histórico para o Sampaio, como o acesso que ele participou lá atrás, inclusive fez gol de acesso, voltou recentemente. Então assim, eu acho que o Sampaio começou o ano muito ruim, terminou o ano de uma forma surpreendente, porque a gente falava que o ano do Sampaio poderia estar perdido. Surpreendente. Mas já está começando 2020 com os mesmos erros de 2019.
por mais que seja uma retrospectiva, é bom já também projetar. Sem dúvida. Eu acho que o ano do Sampaio teve o melhor resultado do futebol maranhense no ano, que foi esse acesso da Série C para B. A gente até discutia, né, em programas anteriores, nós tivemos o Imperatriz com um ano mais equilibrado, o Juventude Samas conquistando 2 títulos. O Moto com um ano muito legal. O Moto começou um ano... O time que a gente mais elogiou aqui no primeiro semestre foi o Moto. Contratou um técnico que gostava do... Que fez um excelente trabalho, o Wallace. O técnico gostava de estudar, mostrou um futebol bem interessante. Você viu o trabalho dele? Você viu o trabalho, mas aí durante a temporada foi perdendo fôlego, aí não conseguiu o acesso, perdeu o estadual daquela maneira para o Imperatriz, no caso o Moto que eu tô falando. Então assim, o Moto que começou o ano muito bem, terminou em queda, e o Sampaio em ascensão. Pois é, e o Sampaio eu acho que salvou esse ano muito por essa mistura das duas coisas, ter tido um excelente aproveitamento das contratações e o Brigatti. Agora para 2020 tem o Brigatti já desde o início. Vai ser importante esse trabalho do Brigatti no começo, até porque vai ser o time mais barato, os reforços a gente sabe vai vir só depois dos estaduais, já para a Série B, pensando em Série B e tal. Ele já deve estar vendo isso. Não, o próprio Frota falou recentemente que o time que ele está montando para esse estadual é mais forte do que ele montou para o estadual desse ano. E o Sampaio tem que olhar com carinho para o estadual. Exatamente, ainda mais por essa seca aí que a gente... São poucos anos, mas pro time da envergadura do Sampaio... Essa história do Sampaio não priorizar estadual foi o que deixou o Sampaio, basicamente, dependendo de pré-Copa do Nordeste, ficou fora, e dependendo de 2 rankings, pô. Mas também não pode ser fator, assim, eu acho também, de também ruir um trabalho. Não, tem que bancar. De repente não ganhar, tem que bancar. Manter o Rony, trazer alguns jogadores já com a anuência do Brigatti ali, mostra que o time já está preocupado com esse estadual, já não vai entrar tão digamos assim, desligado. E não tendo a Copa do Nordeste, mas tem a Copa do Brasil, um jogo perigoso contra um time desconhecido, mas é um jogo perigoso fora de casa. Verdade. Acho que é no meio. Isso. Como a gente está falando aqui de retrospectiva, Gustavo lembrou uma coisa interessante. A fase do Sampaio estava tão ruim que nem para a Copa do Nordeste ele conseguiu ir diante de um Confiança que ele já tinha vencido. Sim. Não conseguiu se classificar para a Copa do Nordeste, porque estava naquela fase, aí ficou dependendo de ranking da CBF. Ranking de clubes, ranking de federações. Exato. Deu certo nos dois, mas o Sampaio não pode mais se arriscar isso. Esse ano não vai poder. O Sampaio tem que buscar, a meu ver também, esse perfil tal qual o Rony, né? Que foi uma contratação que chegou sem holofote, sem nada, ali tranquilo, vindo daqui do futebol do Piauí. E acabou dando certo. Ele colocou aquele Welder no banco, lembra? Aquele Welder foi trazido pelo Julinho. E aí aos poucos foi conquistando o espaço dele, terminou como protagonista um ano. O Sampaio tem que fazer muito bem esse papel de observação, de pegar um jogador de destaque ali no estadual pequeno, às vezes tentar essas coisas. Até aqui mesmo. Time de Série B, assim, time de Série C, ainda mais... O Kleber Pereira tá dando sopa aí no MAC, quem sabe? Pois é. Nesse primeiro semestre, principalmente, tem que olhar bem e fazer as certas apostas. Vale lembrar, uma aposta que eu sempre gosto muito de lembrar é o Jonas. O Sampaio foi buscar o Jonas no Parnaíba. Aí onde o Jonas tá? Foi parar no Flamengo, na época, né? Exatamente. Trouxe, né? Eu acho interessante. E o Sampaio, com o orçamento que ele entra na Série B, por mais que a gente saiba que vão chegar aí 10 jogadores, vai haver uma reformulação, mas tem que pensar dessa maneira como o Gustavo falou, porque é um time que entra com um dos menores orçamentos da Série B. Não, Série B não é Série C, gente. Assim parece óbvio, mas é outro E o Sampaio, vale lembrar, as últimas 2 Série B foram 2 rebaixamentos. 2 rebaixamentos. E rebaixamentos, assim, bem feios, bem... O último, inclusive, com várias rodadas de antecedência. Como tu monta esse time, digamos, a toque de caixa, às vezes não dá tempo. Por exemplo, o Julinho não conseguiu arrumar a equipe, João Brigatti chegou, pegou jogadores melhores, como a gente falou, aí conseguiu, mas ele poderia também não ter conseguido, poderia ter ficado pela metade da tabela. Que a gente teria avaliado o trabalho do Brigatti? Talvez ele não tivesse para 2020. Pois foi o que salvou. O que salvou o ano do Sampaio foi isso. Que ele poderia ser... conseguir manter ele foi o primeiro passo que o Sampaio já mostrou que pode ter um 2020 diferente do 2019. Se o Sampaio não sobe, a gente estaria avaliando o ano como? Uma forma até seria desastroso. Desastroso. Tão desastroso quanto o do Moto, por exemplo. Enfim, a gente vai estar de olho com certeza no Sampaio Corrêa, que tem agenda cheia nesse ano de 2020, assim como a Liga, né, gente? Tem um calendário enorme, né? Tem a Olimpíada, Copa América, eliminatória, Série B, C, D, Série B, C, Liga de Basquete Feminino. Nossa, eu tô até esquecendo aí. Muita coisa. É bom. E claro, a gente vai estar aqui ligado e mostrando tudo para você, debatendo, enfim, resenhando tudo do esporte maranhense. A gente agradece mais uma vez aí a sua audiência nesse ano de 2019 e espera você, claro, no ano de 2020. Adeus 2019! Feliz 2020!